Naquela noite, enquanto o sertão festejava, ninguém percebeu que a morte já caminhava entre os cangaceiros. Maria Bonita se afastou por minutos, e esses minutos quase custaram tudo. Um soldado atrevido, a farda suja de poder, mãos que não pediram permissão, gritos engolidos pela caatinga. Lampião sentiu o vazio antes de ver a cena. 2 tiros cortaram o ar. Um homem caiu, e naquele instante, o cangaço deixou de ser festa e virou sentença. Você está no tempo de cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A música batia seca no couro esticado do zabumba, e a poeira subia miúda, grudando no suor dos cangaceiros, como se a própria caatinga quisesse marcar presença naquela arrumação. Não era só festa, era sobrevivência celebrada. Dinheiro contado em notas amassadas, algumas moedas escondidas no fundo das cartucheiras, buchada fervendo no fogo baixo, cachaça passando de mão em mão. Lampião estava ali, sentado num toco grosso, chapéu de couro bem posto, olhando tudo sem parecer que olhava nada. Macho véi sabido. Quando o chefe ficava quieto demais, era porque estava sentindo coisa no vento. Maria Bonita rodopiava perto do fogo, vestida caprichada, saía ajeitada, cabelo preso com cuidado. Aquela noite era para comemorar um golpe bem-sucedido, dinheiro repartido, munição garantida, ruma de roupa nova para os cabras. Era dessas noites raras em que o cangaço parecia menos sentença e mais respiro. Oxente, até risada solta tinha. Mói de gente espalhada pelo claro do mato. Uns tocando, outros chamegando, outros só proceando fiado, matuto sendo matuto. Mas Maria se afastou. Foi coisa pouca, quase nada. Uns passos só, para buscar água, para ajeitar a barra da saia, para respirar longe da fumaça. Ninguém deu fé, nem ela mesma sabia explicar aquele aperreio no peito, aquele encabulamento besta que deu do nada. Foi aí que o troço azedou. O soldado saiu da sombra como quem já vinha arrodeando fazia tempo. Farda suja, bota gasta, cheiro de pé de cana misturado com arrogância. Não era volante qualquer perdido, era atrevido. Cabra safado que se achava dono do mundo só porque carregava um rifle do governo. Trombou Maria pelo braço, forte, peia de quem não pede licença. Ela tentou se soltar, puxou o braço, deu um passo para trás. Se a vexe não, ele disse rindo torto. É só uma conversa, conversa uma peste. A mão dele apertou mais. Maria sentiu o coração bater arretado, o sangue subir quente. Tentou gritar, mas a música engoliu a voz. Tentou empurrar, mas o cabra era pesado, invocado, danado de força. Ele colou o corpo, falou coisa baixa, imunda, coisa que não se diz nem a bicho. Maria virou o rosto, sentiu o bafo, sentiu o medo. Vixe Maria! O sertão, que sempre foi duro, naquela hora ficou mudo. Lampião parou de rir. Não foi ninguém que avisou. Não foi barulho, nem fuxico. Foi falta. Um vazio seco, do tipo que ele conhecia desde menino, desde quando perdeu gente demais para bala e traição. Maria não estava no campo de visão, não estava perto do fogo, não estava rindo. Lampião levantou devagar, ajeitou o rifle no ombro, deu 2 passos. Olhou para os lados. Nada. A música seguia, o povo distraído, desmantelado de alegria. Ele caminhou mais uns metros. A caatinga parecia mais fechada ali, as sombras mais grossas. Foi quando ouviu o som errado. Não era grito, era sufoco, um arrastar de pé, um murmúrio cortado. Lampião acelerou o passo. Num instante, a cena se abriu diante dele como faca no olho. O soldado prensava Maria contra um tronco seco. Ela se debatia, rosto vermelho, braço preso, a mão tentando empurrar o peito do cabra. O homem riu quando viu Lampião, riso de quem não entendeu nada ainda.
Não deu tempo. Lampião não falou, não xingou, não perguntou. Sacou a arma num movimento limpo, velho de guerra. 2 tiros pro alto rasgaram a noite. A música morreu na mesma hora. Ave Maria. O sertão inteiro pareceu se encolher. O soldado soltou Maria por instinto, virou meio sem saber para onde correr. Lampião não deu chance. Um passo à frente, mira firme, lapada seca. O corpo caiu pesado, levantando poeira. Silêncio. Um silêncio grosso de se ouvir o próprio coração. Maria ficou parada 1 segundo, sem entender se ainda estava viva. Lampião chegou perto, segurou o braço dela, firme, mas sem machucar. "Tá ferida?" perguntou baixo. Ela balançou a cabeça, respirando curto, olhos cheios d'água. Não falou. Não precisava. Lampião olhou em volta. Agora os cangaceiros vinham correndo, arma na mão, confusão no rosto. Mói de gente juntando, uns xingando, outros rezando, outros só olhando o corpo no chão. Foi aí que ninguém percebeu o detalhe mais perigoso. Lá longe, camuflado entre mandacaru e pedra, um olho observava tudo, depois outro. Volantes, quietos, contando o passo, anotando na memória. O sangue ainda quente no chão e a engrenagem da caçada começando a girar. Lampião sabia que aquele tiro não tinha sido só contra um homem, tinha sido contra um destino inteiro. Ele puxou Maria para perto, sentiu o tremor dela. Pensou rápido. Dinheiro, rota, abrigo, fé. Tudo ia mudar a partir daquela noite. E enquanto o corpo do soldado esfriava na poeira, o cangaço deixava de ser só festa e voltava a ser o que sempre foi: guerra sem aviso. E Lampião, sem dizer uma palavra a mais, já entendia que aquilo não terminaria ali. Lampião ficou parado por um instante, sentindo o peso do que tinha feito escorrer pelos ombros junto com o suor. Não era arrependimento, era cálculo. Ele conhecia aquele silêncio do sertão depois de um estampido. Sabia que não durava. Sabia que vinha coisa grande atrás. Pegou Maria Bonita pelo braço com cuidado, puxou para perto do fogo, longe do corpo estendido. Os cabras se espalharam feito formiga em açúcar derramado, cada um sabendo seu lugar sem ninguém mandar. Aquilo não era improviso, era costume de quem vivia cercado. Virgulino Ferreira da Silva não tinha chegado ali por acaso. Desde muito antes daquela noite, o nome Lampião já rodava o Nordeste como dinheiro falso e medo verdadeiro. Em Vila Pequena bastava alguém sussurrar: "O caba tá na área", para a porta bater, criança ser puxada para dentro e mainha fazer o sinal da cruz. Em outros cantos, o mesmo nome virava promessa de vingança contra Coronel Safado. Alívio para quem já tinha sido espoliado demais. Não diga que o homem não sabia disso. Sabia e usava. Ele aprendera cedo que o sertão não perdoa vacilo. Desde os tempos em que rodava com painho pelas feiras de Vila Bela, Serra Talhada, Floresta, vendendo couro, consertando coisa, trocando palavra por trocado. Dinheiro sempre curto, sempre contado. Quando o pai caiu morto por causa de intriga e bala errada, Lampião entendeu que justiça não vinha de juiz nem de papel timbrado. Vinha de punho fechado e arma carregada. Ali nasceu o cabra da peste, que o povo passou a temer. O dinheiro que entrava no bando naquela fase não era luxo, era sobrevivência. Nota velha guardada em bornal, moeda escondida na sola da sandália, ouro miúdo trocado em cidade distante para não levantar fuxico. Lampião controlava tudo. Quanto entrava, quanto saía, quem gastava demais, quem escondia troço. Não tolerava cabra embromado com divisão. Justiça interna era rápida, às vezes uma bronca seca, às vezes peia exemplar. O cangaço só se sustentava porque tinha regra, mesmo parecendo desmantelo para quem via de fora. A fé andava de mãos dadas com a pólvora. Lampião rezava, não era pose, carregava patuá, promessa feita a santo, oração decorada desde menino. Antes de entrar em cidade grande, pedia proteção.
Antes de combate, murmurava palavra antiga, dessas que passam de boca em boca no sertão. Ave Maria não era só costume, era escudo. Maria Bonita sabia disso. Via ele rezar baixo, de cabeça abaixada, chapéu tirado, respeito de quem sabia que bala não escolhe lado. Maria, naquela noite, sentou num tronco, mãos tremendo, tentando firmar o fôlego. Lampião ficou perto sem tocar demais, mas presente. Ela tinha escolhido aquele caminho sabendo que não era brincadeira. Amor ali vinha misturado com perigo, com fuga, com medo constante. Mesmo assim, tinha escolhido. Não era rapariga perdida nem enfeite de chefe. Era companheira. Participava das decisões, opinava, alertava. Lampião escutava. Nem sempre concordava, mas escutava. Isso já dizia muito. Os homens murmuravam entre si. Uns xingavam o soldado morto, chamando de cabra safado. Outros estavam encabulados, sentindo que aquela execução não ia ficar barata. Soldado morto significava volante atiçado, recompensa prometida, cidade fechando porta. Significava mais dinheiro gasto com coiteiro, mais ruma de roupa trocada, mais noite dormida com um olho aberto e outro fechado. Lampião sabia disso melhor que ninguém. Já tinha vivido esse ciclo vezes demais. Ele se levantou, chamou 2 dos mais antigos com um aceno curto. Falou baixo, sem espalhar pânico. Mudança de rota, nada de seguir para o caminho costumeiro. Passagem por vila pequena, sem feira, sem festa. Água rápida, comida pouca, silêncio. Ninguém questionou. Cangaceiro que sobrevive não arenga com ordem. Maria Bonita se levantou também, agora mais firme. O medo ainda estava ali, mas misturado com outra coisa. Uma certeza dura de que tinha passado perto demais do fim. Lampião olhou uma última vez para o lugar onde o corpo ficara. Não mandou enterrar, não cobriu, não fez cena. Deixar o morto era aviso. Aviso para volante, para governo, para quem achasse que podia tocar no que era dele e sair ileso. No sertão, mensagem clara valia mais que discurso bonito. Ele ajeitou o chapéu, puxou o rifle, fez sinal. O bando começou a se mover, sumindo na caatinga como sombra ao amanhecer. Enquanto os passos se afastavam, longe dali, em outra parte do mato, homens de farda anotavam na cabeça cada detalhe. O número aproximado de cabras, a direção tomada, o tempo gasto. O morto no chão confirmava o que já suspeitavam. Lampião estava mais perto do que nunca. A recompensa prometida nas cidades grandes, falada em voz alta em feira de Juazeiro, Piranhas, Paulo Afonso, começava a parecer possível. O jogo tinha virado mais uma vez. Lampião sentia isso no corpo enquanto andava. O sertão ensinara que depois de sangue derramado vinha perseguição longa. Não era questão de se, mas de quando. Ele apertou o passo, sem olhar para trás. Maria seguia ao lado, calada, mas ereta. Aquela noite tinha marcado os dois. Não como lembrança distante, mas como ponto de virada. E, enquanto o bando desaparecia na escuridão, o sertão guardava o fôlego, sabendo que aquilo era só o começo de uma conta que ainda ia cobrar caro. Maria Bonita caminhava firme, mesmo com o corpo ainda quente do susto. O mato arranhava a barra da saia, o suor escorria pela nuca, mas ela não diminuía o passo. Quem olhasse de fora podia pensar que era só mais uma noite de fuga, mas dentro dela o mundo tinha virado de banda. Aquela mão grossa, aquele riso atravessado, o cheiro de soldado misturado com abuso ainda martelavam a cabeça feito martelo em bigorna. Oxente, não era a primeira vez que o perigo rondava, mas nunca tinha chegado tão perto. Ela lembrava bem de quando decidiu entrar no cangaço. Não foi num rompante, nem por conversa bonita. Foi escolha pesada, pensada em silêncio, dessas que a gente faz, sabendo que não tem volta. Tinha deixado para trás casa, parente, nome direito, para seguir um homem que vivia com a morte sentada no ombro. Não foi enganada. Sabia que amar Lampião era andar na beira do abismo
todo dia. Mesmo assim, escolheu, porque ficar era morrer aos poucos. Ir era enfrentar de frente. Lampião andava alguns passos à frente, atento, farejando o caminho como bicho do mato. Maria observava aquele jeito dele de ouvir o sertão. Parava de repente, inclinava a cabeça, sentia o vento, o silêncio. Era coisa aprendida com dor. Ela tinha visto o homem rir, planejar, dividir dinheiro, mas também tinha visto chorar escondido, rezar baixo, pedir proteção para não perder mais ninguém. O amor deles não era de novela, era de trincheira. No bando, Maria nunca foi tratada como enfeite. Ainda assim, sabia que cada passo dela era observado. Mulher no cangaço sempre carregava peso dobrado. Se errasse, diziam que era por ser mulher. Se acertasse, diziam que era exceção. Ela lidava com isso do jeito que dava. Cabeça erguida, palavra curta, olhar firme. Costurava roupa, cuidava de ferida, dividia comida, mas também opinava, alertava, questionava. Lampião escutava. Nem todo chefe fazia isso. Não diga que não fazia diferença. Naquela noite, o medo tinha vindo de um jeito diferente. Não era volante cercando nem balas unindo. Era a sensação de ser vista como coisa, troço sem dono, alvo fácil. Maria sentiu uma raiva quieta crescer no peito. Não era só por ela. Era por todas as mulheres que tinham passado por coisa pior e nunca tiveram chance de reagir. Pensar nisso dava um nó na garganta, mas também dava força. Ela respirou fundo, ajeitou o pano na cintura e seguiu. O bando fez uma parada curta perto de um lajedo. Lampião mandou distribuir água com cuidado. Nada de barulho, nada de fogo alto. Maria sentou numa pedra, bebeu devagar. Uma das mulheres se aproximou, tocou de leve no braço dela, sem pergunta, só presença. Às vezes, isso bastava. Maria fechou os olhos por um instante, fez uma oração curta, dessas que Mainha ensinara quando ela ainda era menina. Pediu proteção, pediu juízo, pediu para continuar viva. A fé no sertão nunca foi coisa de igreja só. Era mistura de promessa, medo e esperança. Maria carregava um santinho dobrado no bolso da saia, meio gasto, papel amarelado. Não sabia se protegia de verdade, mas ajudava a seguir. Lampião também carregava seus sinais. O bando inteiro tinha. Era como se cada um tentasse negociar com o destino, pedindo um pouco mais de tempo antes da lapada final. Enquanto isso, em cidade distante, o nome de Lampião corria solto em conversa de feira. Dinheiro prometido para quem desse pista, recompensa falada em voz alta para atiçar ambição. Mói de gente sonhando em virar herói, entregando o caba da peste. Maria sabia disso. Sabia que cada dia a mais era lucro roubado do fim. Mesmo assim seguia. Porque parar era morrer. Tô lascada se parar, pensou, e quase riu sozinha do pensamento. Lampião voltou e se agachou perto dela. Olhou nos olhos rápido, direto. Não precisava falar muito. Ela balançou a cabeça, confirmando que estava inteira. Ele tocou de leve na mão dela, gesto curto, quase invisível para os outros. Aquilo bastou. O amor deles morava nesses detalhes, nesses instantes roubados entre uma perseguição e outra. Não era tempo de declaração, era tempo de seguir. Quando retomaram a caminhada, o sertão parecia mais fechado, mais atento. Cada galho quebrado soava alto demais. Cada sombra parecia olho. Maria sentia que aquela noite tinha mudado a regra do jogo. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. O abuso sofrido não ficaria enterrado na poeira. Ele tinha puxado um fio perigoso. E quando esse fio era puxado, vinha desmantelo grande atrás. Ela pensou nas festas que já tinham passado, nos momentos raros de alegria, no riso solto entre uma fuga e outra. Pensou também no que viria. Mais correria, mais perda, mais dor. Mesmo assim, não se arrependeu. O amor que sentia não era cego. Era consciente.
Sabia o preço e pagava porque acreditava que viver daquele jeito ainda era melhor do que se curvar. O grupo avançava, agora mais silencioso ainda. Lampião ia à frente, Maria logo atrás, olhos atentos. O sertão guardava segredos naquela escuridão. E, sem que eles soubessem, cada passo dado era anotado por quem vinha atrás, paciente, esperando o momento certo. Maria sentiu um arrepio que não era de frio. Era pressentimento. Apertou o passo. Não disse nada. No cangaço, silêncio também era aviso. E assim, entre fé, amor e perigo, Maria Bonita seguia, sem saber que aquela noite ainda ecoaria por muito tempo. O que tinha começado como festa já tinha virado caminho sem volta. E o sertão, testemunha velha de sangue e coragem, parecia se preparar para cobrar tudo junto, sem desconto. O homem que jazia estendido na poeira não era exceção, era regra. No sertão daquele tempo, a farda não significava proteção, significava licença. Licença para invadir casa, tomar bode, bater em matuto, arengar com quem baixasse os olhos tarde demais. Soldado mal pago, soldo atrasado, raiva acumulada. Muitos vinham das mesmas secas, das mesmas roças perdidas. Mas quando vestiam o pano do governo, achavam que o mundo lhes devia respeito à força. Aquele que tocara Maria Bonita carregava isso no corpo inteiro. Ele tinha vindo de longe, arrastado pela promessa de dinheiro fácil e nome grande. Diziam nas feiras de piranhas em Água Branca, em Delmiro Gouveia, que quem botasse a mão em Lampião não precisava mais trabalhar. Não diga que isso não atiçava ambição. Mói de gente largava a roça, largava a família, virava volante na esperança de um dia voltar rico. Poucos voltavam, a maioria ficava pelo caminho, enterrada sem cruz. O soldado sabia dos riscos, sabia com quem estava mexendo. Mesmo assim, se sentiu dono do momento. A farda dava coragem torta. A arma no ombro dava sensação de poder. O sertão ensinava errado para quem não tinha juízo. Confundia medo com respeito. Ele achou que Maria era presa fácil, que o bando estava distraído, que podia coisar ali e sair ileso. Abestado. No cangaço, erro pequeno virava sentença grande. A impunidade vinha de cima. Coronel em cidade grande fechava acordo, governador fingia que combatia, juiz virava o rosto, volante fazia o serviço sujo. Quando exagerava, ninguém punia. Quando morria, virava estatística. Aquele soldado era filho desse sistema, não nasceu monstro, foi criado. A farda era desculpa para tudo que já carregava torto por dentro. Enquanto o corpo esfriava no chão, a engrenagem começou a girar. Não precisou de ordem escrita, bastou a notícia correr pelos becos das cidades próximas. Um soldado morto por Lampião em meio à festa. Isso não ficava barato. Capitão nenhum aceitava perder homem assim, ainda mais em época de pressão política. O governo precisava mostrar serviço, precisava de resposta rápida, precisava de cabeça pendurada. Os volantes que observavam de longe naquela noite não estavam ali por acaso. Não tinham chegado seguindo rastro fresco. Estavam há dias arrodeando, cruzando informação com coiteiro comprado, matuto pressionado, comerciante ameaçado. Sabiam que o bando tinha feito dinheiro. Sabiam que haveria comemoração. Só não esperavam o erro do soldado. Quando o tiro ecoou, eles entenderam que o cerco tinha mudado de nível. Um deles, mais velho, puxou o chapéu para frente e cuspiu seco no chão. Conhecia Lampião. Sabia que o cabra não perdoava. Sabia também que agora tinha motivo perfeito para apertar. Morte de soldado justificava tudo. Queima de roça, invasão de casa, peia em inocente. O sertão ia pagar a conta, como sempre. Lampião, andando na frente do bando, sentia esse peso invisível nas costas. Não precisava ver para saber. A experiência ensinara. Cada morte deixada para trás criava onda longa. Ele lembrava de outras vezes, de outros erros alheios que tinham custado caro. Lembrava de traição em vilarejo pequeno, de informação vendida por um punhado de moedas, de casa cercada antes do amanhecer.
O dinheiro nunca calava a fome de vingança do governo. Maria caminhava atrás, sentindo o ambiente mudar. Os homens falavam menos. A tensão engrossava. Ninguém comentou diretamente o soldado, mas todo mundo sabia. No cangaço, silêncio também era conversa. Um cabra mais novo, encabulado, apertava o rifle com força demais. Outro mascava fumo sem parar. O cheiro de pólvora ainda parecia grudado na noite. A rota foi desviada mais uma vez. Lampião não seguia caminho óbvio depois de sangue derramado. Sabia que Volante pensava linear. Ele pensava torto. Cortava pelo inesperado, passava por grota seca, subia serra que ninguém subia. Dormia pouco, andava muito. O corpo doía, mas a cabeça precisava ficar fria. Errar agora era se lascar bonito. Enquanto isso, nas cidades, o fuxico corria solto. Em bodegas, em filas de feira, em porta de igreja, o nome de Lampião era cuspido com medo e ódio. Uns diziam que ele tinha perdido o controle. Outros diziam que tinha mostrado quem mandava. A verdade pouco importava. O que importava era a narrativa. E a narrativa que começava a se espalhar era simples. Lampião tinha matado um soldado do governo. Isso precisava de resposta. Capitães se reuniam, mapas abertos sobre mesa torta, dedo apontando para a serra, para Caatinga fechada, para rios secos. Falava-se em reforço vindo de longe, em munição nova, em promessa renovada de recompensa. Dinheiro circulava. O mesmo dinheiro que sustentava o cangaço agora financiava a caça. O sertão sempre girou assim, alimentando os dois lados com a mesma miséria. Lampião pensava nisso enquanto caminhava. Sabia que o jogo era desigual. Sabia que cada vitória trazia caçador maior. Mesmo assim, não recuava, não podia. Aquele tiro não tinha sido impulso, tinha sido limite. Mexer com Maria era cruzar linha que não se cruzava. No cangaço, honra era a moeda mais cara que ouro, e quem quebrava, pagava. Maria, ainda sentindo o tremor nos dedos, olhava o chão à frente e seguia. Não se sentia fraca, sentia-se marcada. Aquela noite tinha desenhado um risco invisível sobre todos eles. Um risco que puxava perseguição, vingança, sangue. Ela sabia que dali em diante não teria descanso. O sertão tinha memória longa. E enquanto o bando sumia entre pedras e espinhos, os homens da farda começavam a se mover com mais pressa. O erro do soldado tinha dado ao governo o que ele precisava: motivo. A partir daquele instante, a caçada deixava de ser rotina e virava obsessão. O sertão, mais uma vez, se preparava para assistir ao choque entre impunidade e vingança, sem escolher lado, apenas esperando o próximo corpo cair. O sertão nunca esteve vazio. Aquilo que parecia silêncio era, na verdade, espera. Enquanto o bando avançava em fila quebrada, pisando onde a poeira não denunciava, outros pés marcavam o mesmo chão com intenção diferente. Os volantes se moviam como quem aprende a respirar junto com a mata. Não corriam. Não falavam alto. Sabiam que caçar Lampião não era questão de força, mas de paciência. E paciência eles tinham, comprada com promessa de dinheiro e licença para tudo. Lampião sentia o cerco sem ver. Era coisa antiga, aprendida no couro. O vento vinha errado. Um pássaro levantava voo cedo demais. Um cheiro estranho cortava o ar. Ele mudava o passo, arrodeava por grota seca, fazia curva onde ninguém esperava. O bando obedecia sem pergunta. Aquela confiança não vinha de medo, vinha de sobrevivência compartilhada. Quem duvidou no passado, ficou pelo caminho. Maria Bonita caminhava atenta, olhos vivos, ouvido ligado. Depois do ocorrido, parecia que tudo tinha ficado mais nítido. O estalo de um galho soava alto demais. O farfalhar de um bicho parecia aviso. Ela não falava, mas observava. Sabia que o perigo maior vinha sem barulho. E sabia também que os volantes não eram um bloco só. Havia os danados, sedentos por sangue, e havia os que só queriam o dinheiro prometido para voltar para casa. Ambos eram perigosos.
Em vilarejo distante, um comerciante contava as moedas pela terceira vez. O capitão tinha passado cedo, perguntado demais, ameaçado de menos. Isso era ruim. Quando perguntavam demais, era porque já sabiam metade. O homem engoliu seco. Tinha visto o bando dias antes, tinha vendido farinha, tinha fingido não reconhecer ninguém. Agora pesava se devia falar. Dinheiro da recompensa piscava na cabeça como miragem. Mas a lembrança de outras casas queimadas por fuxico errado o fez hesitar. No sertão, traição cobrava juros altos. Os volantes avançavam por linhas que não se cruzavam. Um grupo seguia mais ao norte, outro cortava pelo leito seco de um riacho. Havia sinal combinado, gesto curto, pedra virada, galho quebrado do jeito certo. Não era improviso, era método. Tinham aprendido apanhando, tinham enterrado o companheiro demais para brincar. A morte do soldado dera permissão para apertar o cerco, mas a pressa ainda era inimiga. Lampião parou numa elevação baixa e observou. Não buscava vulto, buscava ausência. Onde não havia canto de inseto, havia homem. Onde o mato parecia organizado demais, havia passo recente. Ele fez um sinal discreto, o bando se espalhou mais, distância segura, ninguém colado em ninguém. Maria ficou perto, sem grude, mas dentro do alcance. Ele confiava nela. Confiava mais do que em muito cabra. O dinheiro começava a pesar. Não o que carregavam, mas o que prometiam por suas cabeças. Em Feira Grande já se falava alto. Em Juazeiro, em Piranhas, em Santana do Ipanema, o valor subia conforme o medo crescia. Isso trazia curiosos, aventureiros, pé de cana querendo virar herói. Também trazia informação ruim. Gente falando demais para parecer importante. Lampião sabia que a caça não vinha só da farda. Vinha da língua solta. Maria lembrou de uma conversa antiga, de uma mulher que tinha visto o bando passar e avisar os volantes por medo. Não ganhou nada. A casa foi revistada mesmo assim. O medo não comprava perdão. Pensar nisso dava raiva e tristeza juntas. O sertão moía todo mundo do mesmo jeito. Ainda assim ela seguia. Não havia caminho limpo. À noite, o bando parou em lugar improvável onde ninguém esperaria. Nada de fogueira. Comida fria, pouca conversa. Lampião falou baixo, repassou rota curta, combinou sinal de emergência. Não falou em perseguição, não precisava. Todo mundo sentia. O silêncio era pesado, mas funcional. Cada um sabia o que fazer se trombasse com sombra errada. Não havia heroísmo ali, só técnica. Do outro lado, um capitão rabiscava mapa torto com carvão, marcava trilha provável, cruzava com informação arrancada à força. Sabia que Lampião mudava de rumo como cobra muda de pele. Ainda assim, precisava tentar. A ordem era apertar. Queimar abrigo, pressionar coiteiro, cortar água, estratégia velha. Funcionava às vezes, outras vezes só espalhava ódio, mas ordem era ordem. Lampião pensou em fé enquanto ajeitava o rifle. Não pedia milagre, pedia clareza. Sabia que o cerco não era infinito, mas a janela de erro era pequena. Um vacilo, um tropeço, um tiro dado fora de hora e tudo desmoronava. Maria percebeu o jeito dele, a respiração medida. Aproximou-se o suficiente para ser vista. Ele a olhou, rápido. Um acordo silencioso passou entre os dois. Seguir. Quando retomaram a marcha, a caatinga parecia fechar atrás deles, apagando o rastro. Ainda assim, alguém observava. Olhos treinados, paciência treinada. O cerco não precisava ser visível para existir. Bastava acompanhar, esperar o cansaço, a fome, o erro humano. O sertão já tinha visto isso antes. Maria sentiu um arrepio que não era vento. Apertou o pano na cintura, firmou o passo. Não era medo puro, era alerta. Sabia que aquela noite tinha iniciado algo maior. O abuso, o tiro, o corpo deixado. Tudo virara senha. A partir dali, cada dia seria disputa de inteligência e nervo. E enquanto o bando avançava, invisível para quem não sabia olhar,
Os volantes continuavam a fechar o arco, confiantes de que o tempo trabalhava a favor deles. No sertão, quem espera costuma ganhar, mas quem conhece o caminho também. O choque entre essas duas certezas se aproximava, passo a passo, sem pressa, como tudo que termina em sangue. A noite parecia mais curta quando o perigo chegava perto. Não era o escuro que assustava, era a sensação de que o tempo se apertava, feito laço no pescoço. Maria Bonita sentia isso no corpo enquanto o bando avançava por entre pedras e espinhos. O abuso daquela noite ainda latejava como ferida recente. Não doía só na pele, doía na memória. Vixe Maria, tinha coisa que não se apagava com reza nem com distância. O grupo fez nova parada antes do amanhecer, num trecho de mato mais fechado, onde a caatinga virava a parede. Lampião escolheu o lugar com o olho de quem já tinha escapado de cerco pior. Ali não passava tropa montada, ali não se corria fácil. Maria se sentou num tronco baixo, respirou fundo. O silêncio pesava. Não era descanso, era espera. Foi nesse intervalo que o passado voltou como assombração. Não em lembrança longa, mas em lampejo curto, cortante. A mão do soldado fechando no braço, o cheiro da farda, o riso torto. Maria sentiu o estômago embrulhar. Apertou os dedos com força, unhas na palma, para se manter ali, no agora. Se deixasse a cabeça correr solta, se perdia. No sertão, perder a cabeça era morrer. Ela levantou para buscar água num ponto mais afastado. Não era imprudência, era necessidade. O corpo pedia. Deu alguns passos sozinha, sem se afastar demais. O bando estava perto, mas a vegetação fechada criava corredores cegos. Maria conhecia o risco, mas também conhecia o limite entre medo e paralisia. Não ia se esconder de tudo. Já tinha escolhido viver daquele jeito. O barulho veio seco, um pisar fora de ritmo. Maria parou, olhou em volta, nada. O sertão enganava fácil. Deu mais um passo. Foi quando sentiu o puxão, forte, bruto. Um braço a segurou pela cintura, outro tentou tapar a boca. Ela reagiu na hora. Cotovelada para trás, pé batendo no chão, corpo se debatendo. O homem grunhiu, xingou baixo. Não era o mesmo soldado, era outro, volante, farda diferente, intenção igual. Quietinha, rapariga, ele sussurrou, força demais no aperto. Se gritar, se lasca. Maria sentiu o pânico subir como fogo. O mundo estreitou, o cheiro de suor alheio invadiu. Ela pensou em Lampião, pensou em tudo que tinha vivido, pensou que não ia aceitar aquilo de novo. Não diga, não ia. Abriu a boca e gritou. Não foi grito bonito. Foi grito rasgado, de desespero e raiva juntos. Um som que cortou o mato. O volante se atrapalhou. Tentou puxar mais forte, mas Maria mordeu, arranhou, chutou. Eita peste! A força que saiu dela parecia vir do fundo da terra. O homem xingou alto agora. Isso foi o erro. No sertão, barulho errado chama resposta rápida. Lampião ouviu. Não foi preciso ver. O grito atravessou o mato e bateu direto nele. O sangue gelou por um segundo, depois ferveu. Ele largou o que estava fazendo e correu. Não correu feito doido. Correu feito quem sabe onde pisa. O rifle já vinha na mão. Os cangaceiros atrás dele entenderam na hora. O silêncio virou movimento. Maria lutava para respirar. O volante tentava arrastá-la para trás de umas pedras, mas ela fincava o pé, trupicava, se jogava no chão. Não era técnica, era instinto, era recusa. O grito tinha saído uma vez, mas ela tentou de novo, mesmo com a mão tentando calar. A voz saiu rouca, falhada, mas saiu. Lampião surgiu do nada, como sombra que ganha corpo. Não gritou, não avisou. A presença dele bastou para mudar o ar. O volante virou o rosto, reconheceu tarde demais. Os olhos arregalaram. Tentou puxar a arma, mas Lampião já estava em posição. 2 tiros para o alto rasgaram a manhã que começava. A caatinga respondeu com um eco seco. Ave Maria! O volante soltou Maria por reflexo, deu meio passo para trás, indeciso. Lampião avançou um passo. O olhar não tremia. Era frio, decidido.
Não tinha discurso. Não tinha ameaça longa. A regra era simples. Quem cruzava aquela linha não voltava. O tiro que veio depois não foi pro alto. Foi certeiro. O corpo caiu de lado, pesado, levantando poeira e folhas secas. O silêncio voltou, mais grosso que antes. Maria caiu de joelhos, o corpo finalmente cedendo ao cansaço. O coração batia descompassado, parecia que ia sair pela boca. Lampião chegou perto, rápido, mas controlado. Ajoelhou ao lado dela, tocou no rosto, conferiu os braços, os ombros. Não havia sangue, só marcas vermelhas, só tremor. Ela olhou para ele, os olhos cheios, mas firmes. "Tô aqui", disse ela, voz falha. "Eu sei", respondeu ele baixo. Os cangaceiros cercaram o lugar atentos. Sabiam que tiro chamava tiro. O segundo corpo no chão era sinal claro de que o cerco estava mais perto do que nunca. 2 volantes mortos em pouco tempo não ficavam sem resposta. O sertão ia ferver. Lampião levantou, fez sinal rápido. Nada de ficar ali, nada de conversar. O bando se moveu com precisão, puxando Maria junto, protegendo o flanco. Não havia espaço para luto nem para medo prolongado. A sobrevivência mandava. Enquanto se afastavam, Maria sentia o corpo recuperar aos poucos. O tremor diminuía, mas a mente ainda rodava. Aquilo não tinha sido acaso, não tinha sido encontro perdido, tinha sido tentativa, tinha sido ataque. Ela entendeu ali, com clareza dolorosa, que o cerco não era só contra Lampião. Era contra tudo que eles representavam. Contra ela também. Lampião sentia a mesma coisa, não precisava falar. 2 ataques diretos a Maria não eram coincidência. Eram estratégia torta para provocar erro, para desestabilizar. Ele sabia que agora não era só uma caçada comum, era pessoal. E quando ficava pessoal, o sertão cobrava mais caro. O grupo avançou mais rápido, cortando caminho, mudando de rota outra vez. O dia clareava devagar, revelando um sertão que parecia tranquilo demais para tanta tensão escondida. Maria caminhava firme de novo, o queixo erguido. O medo não tinha sumido, mas tinha mudado de forma. Agora era combustível. Ela não sabia ainda, mas aquele grito tinha feito mais do que alertar Lampião. Tinha revelado aos volantes que Maria Bonita não era ponto fraco, era ponto sensível. E quem caçava sabia usar isso. A partir dali, a perseguição ganhava nova camada, mais cruel, mais cuidadosa. Enquanto o sol começava a subir por trás das serras, o sertão guardava o eco daquele grito. Um som que não era só de socorro, mas de desafio. E quem ouviu, de um lado ou de outro, entendeu que o confronto tinha passado de limite. O que vinha pela frente não seria só corrida, seria acerto de contas. O sol subia torto, sem pressa, iluminando a caatinga como se nada tivesse acontecido. Mas para quem andava ali dentro, o ar estava diferente, mais pesado, mais quente. Lampião seguia à frente com o maxilar travado, o olhar duro, daqueles que não se desviam nem com espinho. Não era raiva solta, era decisão. Quem convivia com ele sabia reconhecer aquele estado. Quando chegava ali, não havia recuo, não havia negociação. O sertão ia ouvir resposta. Maria Bonita caminhava logo atrás, sentindo o corpo reclamar, mas sem abrir a boca. O ataque tinha deixado marca que não aparecia na pele. A mente ainda revisava o instante em que sentira o braço puxando, a respiração alheia no cangote, a ameaça sussurrada. Agora, misturado a isso, vinha outra coisa. Segurança dura. A certeza de que Lampião não hesitava quando a linha era cruzada. Amor ali não era palavra bonita, era ação imediata. Os cangaceiros percebiam o clima, ninguém brincava, ninguém puxava conversa. Cada um ajustava a cartucheira, conferia munição, ajeitava o pano na cabeça. Não era preparação para ataque direto. Era ajuste fino para sobreviver ao que vinha. O segundo volante morto mudava tudo. Agora não era mais patrulha espalhada.
Era perseguição organizada. O tipo que fecha a cidade, compra informação, aperta gente inocente até alguém falar. Lampião parou de repente e levantou o punho fechado. O bando travou. Silêncio absoluto. Ele se agachou, tocou o chão, sentiu a terra ainda fria da noite. Rastro recente, pouco fundo, mas ali. Volantes à frente. Não muitos, mas atentos. Lampião levantou devagar, sinalizou mudança curta de direção. Não queria confronto aberto, não ainda. Mas se trombasse, não recuaria. Maria observava tudo com atenção nova. Antes, ela via Lampião como líder. Agora via também como escudo. Não escudo cego, mas escudo consciente, que sabia o preço de proteger. Aquilo pesava. Ela sabia que cada decisão dele colocava o bando inteiro em risco. Mesmo assim, ele tinha sacado a arma 2 vezes sem pensar. Não por impulso, por limite. O grupo avançou mais um trecho até encontrar um boqueirão estreito, pedra dos 2 lados, passagem apertada. Lampião conhecia aquele ponto. Tinha passado ali em outra fuga, anos antes. Era lugar bom para sumir, mas também bom para emboscada. Ele parou de novo avaliando. O vento vinha errado. Não gostou. O sertão avisava quando algo estava fora do lugar. Foi aí que o primeiro tiro cortou o ar. Não acertou ninguém. Era aviso. Volante impaciente querendo testar reação. Lampião não se jogou no chão, nem correu. Ficou parado por um segundo que pareceu longo demais. Depois, respondeu com um tiro seco para o alto, ecoando entre as pedras. Mensagem clara. Não ia fugir feito bicho acuado. Se viessem, pagariam. O tiroteio não se armou de vez. Os volantes recuaram um pouco, se reorganizando. Sabiam que ali não era bom lugar para confronto direto. Lampião também sabia. Aquilo era jogo de nervo. Quem errasse primeiro, perdia. Ele aproveitou o recuo curto e puxou o bando para fora da passagem, sumindo por trilha lateral que só quem conhecia o chão pisaria sem trupicar. Maria sentia o coração acelerar, mas a cabeça estava firme. Não havia espaço para pânico. O corpo obedecia automático. Cada passo era resposta. Cada respiração, decisão. Ela pensou por um instante em como tudo tinha mudado rápido demais. Uma festa, um abuso, 2 corpos no chão. Agora a bala trocando aviso no meio do mato. No sertão, as coisas nunca vinham aos poucos. Vinham tudo de uma vez. Lampião seguia com a mente trabalhando. Sabia que os volantes iam aprender com cada encontro, que iam mudar tática, que iam tentar cercar pelos pontos fracos. E sabia, com clareza incômoda, que Maria tinha virado alvo indireto. Não porque fosse fraca, mas porque mexia com ele. Volante gostava de atingir onde doía mais. Ele olhou para trás uma vez, conferindo se Maria vinha bem. Ela percebeu e assentiu com a cabeça. Não precisava de palavra. Aquele gesto simples carregava promessa silenciosa. Ela não ia quebrar, não ia pedir para parar, não ia se esconder. O cangaço não permitia isso. Mais adiante, o bando parou para descanso mínimo. Nada de cochilo longo. Lampião distribuiu posição, cobriu flanco, deixou rota de saída pronta. Maria sentou numa pedra, respirou fundo. O medo tinha virado coisa mais controlável. Ainda existia, mas agora vinha acompanhado de raiva fria. Não raiva que cega, mas raiva que sustenta. Ela lembrou do momento em que gritara, do som saindo rasgado, da resposta imediata. Aquilo tinha sido divisor, não só para ela, mas para todo mundo. O grito tinha puxado o conflito para frente, tinha antecipado o choque que talvez viesse dias depois. Agora vinha logo. Lampião sabia disso também. Sabia que o tempo tinha encurtado, que a perseguição ia se intensificar, que não dava mais para rodar solto como antes. Ele aceitou isso sem drama. O cangaço sempre foi adaptação. Quem não mudava, morria. Quando retomaram a marcha, o sol já batia mais forte, castigando couro e pele. O sertão parecia calmo demais.
bonito demais para tanta atenção escondida. Maria caminhava com o queixo erguido, os olhos atentos. Não havia mais dúvida dentro dela. Se aquele caminho cobrasse tudo, ela pagaria. Tinha escolhido estar ali. E Lampião, sem pensar duas vezes desde o início daquela cadeia de eventos, agora sabia que tinha cruzado um ponto sem retorno. Não dava mais para apagar o que tinha sido feito. O soldado morto, o volante abatido, os tiros trocados. Tudo isso formava rastro que não se desfazia. À frente, o sertão se abria em novas trilhas, novos riscos. Atrás, os volantes ajustavam passo, aprendendo com cada erro. Entre um e outro, Lampião e Maria seguiam, conscientes de que o próximo encontro não seria aviso. Seria confronto de verdade, e quando isso acontecesse não haveria espaço para hesitação, só para decisão, daquelas que mudam o rumo de tudo. O sertão não esquece quando o sangue cai no chão. Ele guarda, espalha e devolve. Lampião sabia disso enquanto o bando avançava sob o sol já alto, queimando couro e pensamento. Cada volante morto era como pedra jogada em açude seco. O barulho se espalhava longe, chamando a atenção de quem vivia à espera de vingança, dinheiro ou fama. Agora não era mais só caçada, era resposta. Nas cidades próximas, a notícia correu ligeira, passando de boca em boca, sempre aumentando um pouco. Diziam que Lampião estava mais invocado do que nunca, que tinha matado soldados sem pestanejar, que os volantes estavam furiosos. Em feira pequena, em bodega empoeirada, em porta de igreja, o assunto era um só. Uns falavam com medo, outros com admiração escondida. Mas todo mundo entendia que aquilo ia dar ruim. O governo não podia deixar barato. 2 homens da farda mortos em pouco tempo era a afronta direta. Capitães se reuniam, traçando rota, pedindo reforço, prometendo dinheiro extra para quem desse pista. A recompensa crescia feito bola de neve. Cada aumento atraía mais gente disposta a falar demais. Coiteiro ficava nervoso. Matuto ficava encabulado. Casa que antes abrigava, agora fechava a porta. Lampião sentia isso no ritmo do caminho. Água mais difícil, comida mais escassa, olhares desviados quando passavam perto de povoado. O sertão começava a se fechar, pressionado pelo medo e pela ameaça. Ele não se iludia. Sabia que quanto mais apertavam, mais difícil ficava se mover sem deixar rastro. Maria Bonita percebia a mudança no ar. Não era só o calor. Era o jeito como os homens respiravam mais curto, como falavam menos ainda. O perigo tinha se tornado constante, não episódico. Ela pensou no preço disso tudo, pensou no que vinha pela frente. Não havia romantismo, havia cansaço e determinação. Um dos cangaceiros comentou baixo sobre dinheiro, sobre como a recompensa já dava para comprar terra boa em cidade grande se alguém tivesse coragem de trair. Lampião ouviu. Não respondeu. Não precisava. No cangaço, traição sempre existiu. Ele sabia quem observar, quem manter por perto, quem testar com silêncio. A liderança dele vinha desse controle invisível. À tarde, o bando precisou cruzar área mais aberta. Lugar ruim para se expor. Lampião escolheu passagem rápida, sem parada. Cada um sabia onde pisar, como se espalhar. Maria manteve o passo firme. O sol castigava, o suor ardia nos olhos, mas ninguém reclamava. Reclamar não mudava nada. Longe dali, os volantes avançavam com mais gente agora. Não vinham em linha reta. Tentavam fechar arco, empurrar o bando para a área onde cavalo tivesse vantagem. O plano era cansar, não confrontar de imediato. Esperar erro, esperar fome, esperar desespero. Estratégia velha, mas eficaz quando funcionava. Lampião calculava isso tudo enquanto andava. Pensava em possíveis saídas, em lugares onde podia despistar, em noites sem lua para cruzar área aberta. Pensava também no que tinha motivado tudo aquilo. Não se arrependia. Mexer com Maria tinha sido gatilho, mas o conflito era maior. Era sistema contra sistema, governo contra sertão.
farda contra couro. Maria sentia uma mistura estranha de culpa e orgulho. Culpa por saber que a perseguição tinha se intensificado por causa dela. Orgulho por não ter baixado a cabeça, por ter gritado, por ter resistido. No sertão, mulher que resistia virava alvo, mas também virava símbolo. Ela não pensava em símbolo, pensava em sobreviver. O grupo parou no fim da tarde, escondido entre pedras altas. Lampião decidiu esperar a noite para se mover de novo. Distribuiu posição, conferiu munição. Não havia sobra. Cada bala era preciosa. Cada tiro tinha que valer. Maria ajudou a organizar o pouco que tinham, repartindo água, ajeitando pano, oferecendo palavra curta para quem precisava. O silêncio da noite caiu pesado. Não era paz, era expectativa. Cada estalo fazia a mão ir para o rifle. Maria ficou sentada, olhando o escuro. Pensou em Mainha, pensou em quem tinha ficado para trás. Pensou se algum dia aquilo tudo acabaria. A resposta não vinha. Só vinha a certeza de que o caminho não tinha retorno. Lampião observava o céu, poucas estrelas visíveis. Não buscava sinal divino, buscava orientação prática. Sabia que o próximo confronto não seria pequeno. Sabia que o cerco estava fechando. E sabia que quando chegasse a hora, teria que decidir rápido, como sempre fez. Enquanto isso, os volantes acampavam à distância calculada, certos de que estavam encurtando espaço. A morte dos companheiros tinha alimentado ódio e pressa. Alguns queriam atacar logo, outros seguravam. A ordem era clara: pegar Lampião vivo ou morto. O resto não importava. O sertão, velho conhecedor de guerra desigual, parecia assistir em silêncio. O sangue já tinha sido derramado, agora chamava mais sangue. E no meio dessa engrenagem cruel, Lampião e Maria seguiam, conscientes de que cada passo os aproximava de um acerto final. Não sabiam quando, nem onde. Só sabiam que vinha. A noite chegou sem alívio. O calor diminuiu um pouco, mas a tensão continuou grudada na pele, feito suor seco. Lampião sentou-se num lajedo baixo, retirou o chapéu de couro e passou a mão pelos cabelos, gesto raro, quase íntimo. Ali, longe dos olhos do bando, deixava escapar o peso que carregava. Não era dúvida, era consciência. Cada decisão tomada tinha preço. E agora o preço começava a ser cobrado com juros. Ele tirou do bolso um pequeno patuá, gasto de tanto ser apertado entre os dedos. Não era superstição vazia. Era costume antigo, herdado de gente que aprendeu cedo que no sertão, bala e fé caminhavam juntas. Murmurou uma oração curta, dessas que misturam Deus, santo e pedido prático. Não pediu vitória, pediu clareza. Pediu para não errar quando não houvesse mais espaço para conserto. Maria Bonita observava de longe, respeitando aquele momento. Conhecia aquele gesto. Sabia que quando Lampião parava para rezar daquele jeito, era porque o cerco tinha apertado de verdade. Ela também rezou, mas do seu modo, sem palavra em voz alta. Pensou no que tinha vivido, no que ainda viveria. Pensou que amor, ali, nunca foi promessa de final feliz. Foi escolha diária entre viver livre ou viver dobrada. O dinheiro que tantas vezes tinha garantido passagem segura, agora virava problema. Coiteiro começava a negar ajuda. Quem aceitava, cobrava caro demais. O medo falava mais alto. Lampião sabia que dinheiro comprava silêncio até certo ponto. Depois disso, só restava lealdade. E lealdade no sertão era coisa rara, mas valiosa. Ele pensava em quem ainda podia confiar, quem precisava evitar, quem já devia estar falando demais. O bando sentia o aperto. Conversas baixas surgiam, sempre cortadas no meio. Uns pensavam em se separar, tentar a sorte sozinhos. Outros se agarravam ainda mais à liderança de Lampião, confiando que ele encontraria saída onde ninguém via. Maria percebia isso. Via o medo nos olhos de alguns, via também a admiração silenciosa.
O cangaço sempre viveu nesse fio fino entre devoção e desespero. Lampião levantou e caminhou entre os homens, sem discurso. Olhava um por um, avaliando postura, atenção, cansaço. Não precisava falar de Deus nem de morte. Todo mundo ali sabia. A simples presença dele bastava para segurar o grupo unido mais um pouco. Liderança naquele mundo não vinha de palavra bonita. Vinha de postura firme quando tudo ameaçava desmoronar. Maria aproximou-se quando ele parou. Não disse nada. Ficou ao lado, o ombro quase tocando o ombro. Aquilo dizia o suficiente. Lampião respirou fundo. Sabia que proteger Maria tinha virado prioridade absoluta, mas também sabia que isso podia custar caro. Ainda assim, não recuava. Não ia negociar o que considerava honra. No sertão, perder honra era morrer em vida. Longe dali, em casa grande de cidade média, homens discutiam plano à luz de lamparina. Falavam em reforço, em fechar estrada, em prometer mais dinheiro. Falavam em Deus também, mas um Deus conveniente, que justificava violência em nome da ordem. O sertão sempre ouviu esse discurso, sempre sofreu as consequências. Maria sentiu um aperto no peito ao pensar nisso. Não tinha ilusão sobre justiça. Sabia que, se fossem pegos, não haveria julgamento justo. Haveria vingança travestida de lei. Mesmo assim, não se arrependeu. Melhor morrer enfrentando do que viver sendo coisa. A madrugada avançava. O cansaço pesava nos músculos. Lampião decidiu mover o bando antes do primeiro claro do dia. Não podia ser pego parado. Parar era convite. Enquanto se preparavam, Maria ajeitou o pano no cabelo, conferiu se estava tudo preso. Pequenos gestos de normalidade em meio ao caos ajudavam a manter a sanidade. Antes de partir, Lampião parou mais uma vez. Olhou para o céu, agora limpo. Poucas estrelas ainda visíveis. Pensou em quantas vezes tinha feito aquilo, em quantas ainda faria. Sabia que o caminho estava se estreitando. Sabia que cada dia a mais era lucro roubado do destino. Aceitava isso sem drama. Quando deram os primeiros passos na escuridão, o sertão parecia observar em silêncio respeitoso. Não havia presságio claro, nem sinal divino. Havia apenas a certeza de que o próximo movimento definiria muita coisa. O dinheiro já não comprava tudo. A fé ajudava, mas não garantia. No fim, restava a decisão. Maria caminhava firme, sentindo o peso do futuro, mas sem baixar a cabeça. Sabia que estava no centro de algo maior do que ela. Algo que misturava amor, violência, escolha e consequência. Não era heroína de papel. Era mulher de carne, vivendo o tempo duro. Lampião seguia à frente, consciente de que o cerco estava quase fechado. Não havia mais espaço para erro pequeno. Entre Deus, dinheiro e morte, ele sabia que teria que escolher rápido quando a hora chegasse. E aquela hora já não parecia distante. O amanhecer chegou pálido, como se o sertão também estivesse cansado daquela perseguição sem fim. A luz fraca desenhava sombras longas entre as pedras, revelando um caminho cada vez mais estreito. Lampião sentia no corpo que aquele não era mais um dia comum de fuga. Era fechamento. Quando o jogo chegava nesse ponto, o sertão parava de dar aviso. Ele apenas cobrava. O bando avançava em silêncio absoluto. Ninguém falava, ninguém reclamava. Cada passo era medido, cada respiração controlada. Maria Bonita caminhava firme, o rosto sério, o olhar atento. Não havia mais espaço para medo espalhado. O medo agora estava organizado, guardado no fundo, servindo apenas para manter os sentidos acordados. Ela entendia que aquele trecho da história não seria contado em festa nem em conversa leve. Seria contado em cochicho, anos depois. Os volantes já estavam perto. Não dava mais para fingir que não. O cheiro de cavalo, o som distante de metal, o movimento errado da mata entregavam. Lampião parou uma última vez e avaliou o terreno. Não havia saída limpa, não havia trilha milagrosa. Havia apenas escolha de como enfrentar.
Ele não se desesperou, apenas aceitou. Era isso que fazia dele quem era. Sem levantar a voz, distribuiu posições. Cada homem sabia onde ficar. Não era confronto aberto, era sobrevivência. Maria ficou protegida entre dois dos mais antigos, não por fraqueza, mas por estratégia. Lampião confiava nela, mas sabia que o alvo principal agora era ele. O cerco queria cabeça, queria nome, queria troféu. O primeiro disparo não veio do bando. Veio da mata, seco, calculado. A resposta foi imediata, tiro curto, mira rápida. O sertão acordou de vez. O som ecoou pelos lajedos, assustando o bicho, quebrando o silêncio antigo. Não houve gritaria. Não houve correria desordenada. Houve movimento preciso, aprendido em anos de fuga. Maria sentiu o impacto do momento, mas não travou. Agachou, se protegeu, respirou fundo. Pensou em tudo que tinha vivido até ali. Pensou que aquela história não era feita para final bonito. Era feita para resistir enquanto desce. E isso, por si só, já era vitória. Lampião se movia rápido, quase invisível. Cada tiro tinha intenção. Não gastava bala à toa. Sabia que não podia vencer o cerco, mas podia furar. Podia escapar mais uma vez. O sertão já tinha visto aquilo antes. Às vezes funcionava, às vezes não, mas tentar era a regra. Depois de minutos que pareceram horas, o barulho diminuiu, não por fim de conflito, mas por dispersão. O bando aproveitou brecha curta e se espalhou, sumindo na caatinga como fumaça rala. Não houve comemoração, não houve alívio completo, houve apenas continuidade. Horas depois, os volantes encontrariam marcas confusas, rastros quebrados, sinais misturados. Lampião não estava ali. Maria também não. O sertão, cúmplice velho, tinha engolido mais uma vez aqueles que conheciam seus segredos. Com o tempo, o episódio ganharia forma de relato. Em feira, alguém diria que Lampião matou soldado para defender Maria. Outro diria que foi emboscada. Outro juraria que era exagero. A verdade se misturaria com medo, admiração e invenção. Assim nascem as lendas. Não do que é bonito, mas do que é forte demais para ser esquecido. Maria Bonita seguiria como parte viva dessa história, carregando no corpo e na memória o preço de cada escolha. Lampião continuaria sendo caçado, temido, contado em verso torto e conversa baixa. O sertão seguiria assistindo, indiferente e cúmplice como sempre. Não houve placa, não houve registro oficial. Houve silêncio. E no sertão, silêncio é memória longa. Anos depois, alguém ainda contaria aquela noite, aquela festa que virou sentença, aquele soldado que não soube respeitar, aquele tiro que mudou o rumo de tudo. A história não terminou ali. Histórias como essa nunca terminam. Elas apenas mudam de boca, mudam de tom, atravessam gerações. E enquanto houver quem conte, quem ouça, quem lembre, o cangaço continuará vivo, não como fantasia, mas como lembrança dura de um tempo em que viver era escolher todos os dias entre se curvar ou enfrentar. E assim, entre poeira, sangue e coragem, o nome de Lampião e de Maria Bonita seguiu adiante, não como promessa de glória, mas como marca profunda deixada no chão seco do Nordeste. Onde o sertão cala, a história fala. E quem sabe ouvir, nunca esquece.